ainda que residualmente tenha coisas do Milton Santos que estão em outros lugares, ele passou por muitos lugares diferentes, universidades diferentes, ele foi professor em países diferentes, por exemplo, aqui está concentrada a imensa maior parte dos arquivos que ele mesmo guardou. Então tem arquivos aqui desde a época da Bahia, arquivos familiares, até os últimos arquivos que ele guardava aqui no Departamento de Geografia da USP, né? Passando por tudo que ele arquivava na casa dele. É um acervo muito grande de documentos, é estimado em 60 mil documentos, o que é bastante. Aqui é o maior acervo do Instituto de Estudos Brasileiros, né? Então é bastante coisa, mas compreende esses documentos, mais a biblioteca pessoal dele, mais alguns itens tridimensionais, né, que estão aqui também. Esse é o Fundo Milton Santos. Aqui, por exemplo, tem coisas assim, tem um livro inteiro que Milton Santos escreveu sobre o continente africano, ainda na década de 50, 60, e que não foi publicado. Foram viagens que ele fez 2 viagens muito importantes para a África, em 58, quando ele foi fazer o doutorado dele na França, e a convite do governo francês ele acabou indo em alguns países da África Ocidental, especialmente, e em 62 também, ele também fez uma viagem importante para a África, e dessas viagens ele escreveu uma série de coisas, entre elas um livro. E tem um outro também que a gente está pesquisando para ver se é exatamente, se ele queria organizar, tem um sumário no livro, mas a gente não sabe exatamente se o texto foi publicado, se foi feito. Descobertas recentes, inclusive com a vinda do arquivo para o IEB, né, para o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, revelou muita coisa para a gente. Uma delas é que existia um mito de que Milton Santos ele nunca foi militante do movimento negro, nunca defendeu as causas do movimento negro. Se a gente prestar atenção, já é bem presente a ideia de militância dele no movimento negro, mas não como uma militância, vamos dizer, mais tradicional, mas uma intervenção dele no movimento a partir de algumas ideias e a partir de muitos debates que ele participou. No arquivo aqui da USP, a gente pode ver, por exemplo, inúmeras atividades que ele é chamado para debater o movimento negro, e ele atende esses convites e debate isso. Ele escreveu, por exemplo, no momento onde tinha pouquíssima gente no Brasil falando sobre o continente africano. E menos ainda, eu não conheço quem, tem pesquisadores que estão estudando isso de uma maneira inclusive mais profunda, mas menos ainda gente que tinha visitado a África, que estava escrevendo sobre a África, tendo visitado, né? Então esses são aspectos que não estão tratados na vida na obra do professor. Os pesquisadores e tal sobre o Milton Santos não estão tratando desses aspectos, né? Creio que de tempos mais recentes, as descobertas do arquivo do Milton, o aprofundamento das suas pesquisas, sobretudo pesquisas que ele fez na Bahia, por exemplo, que agora estão vindo à tona, mas também a experiência de Milton nos países africanos tem trazido à tona novamente a ideia de militância do Milton Negro, mas de participação do Milton Negro como elaborador da exclusão do negro no Brasil e em outros lugares do mundo. Ele pesquisou sobre os países africanos, ele foi talvez um dos primeiros autores brasileiros que leu a obra do Fanon, que tem sido muito resgatada recentemente, mas que tinha sido pouco lida, inclusive por conta das questões raciais que atravessam as estruturas no Brasil, as instituições no Brasil. E hoje a gente tem a possibilidade de resgatá-lo como intelectual negro a partir de uma ideia também de que há uma presença muito maior da negritude nas universidades, a conquista das cotas raciais, por exemplo, nas universidades públicas em geral do Brasil permitiu não só o acesso a mais pessoas negras à universidade e a permanência de pessoas negras na universidade, mas fundamentalmente um processo de reformulação do conhecimento. Então, de olhar para o conhecimento e dizer, eu sei onde estão os autores negros aqui. O Milton chega como um intelectual de muito gabarito e ele
A relação dele com os estudantes começa ele dizendo que os estudantes têm que correr atrás para entender o discurso da academia, os estudantes têm que se preparar para permanecer aqui. O Milton Santos, eu costumo falar isso, porque isso é importante, é um traço importante, pouco falado a respeito do que é a trajetória do Milton Santos. Ele é visto hoje como um grande intelectual da geografia e um grande teórico a respeito da globalização, né? Essa foi a imagem que ele deixou, de uma certa forma esse é o legado que ele deixa para quem vai pesquisar o Milton Santos. Mas ele teve uma trajetória muito multifacetada e o projeto intelectual dele é indissociável do projeto político. O Milton Santos, para ele, a política não é algo que ele faz depois do expediente. A política é parte do projeto científico dele também, né? Então também acaba sendo parte da teoria. Então o fato dele colocar as ações, os fluxos, o trabalho vivo como parte da construção do espaço tem a ver com uma ideia, é o seguinte: o espaço é um espaço político, é um espaço que as pessoas tomam decisões, onde os objetos são colocados, que tipo de posto, onde vai ter posto de saúde, onde não vai ter posto de saúde, para onde vão levar os transportes. E essas possibilidades colocadas são as possibilidades que dizem o seguinte: então nós temos que intervir nesse mundo a partir de um projeto que possa ser o projeto dos de baixo. E aí ele dizia isso, que o fator dinâmico da história eram as periferias, e que é a partir das periferias que se podia pensar num outro mundo possível, num mundo diferente, né? Essa era a outra globalização que ele propunha. Que as coisas com a população negra acontecem onde ela está, no seu território. A violência policial, o abandono do Estado, a falta de creche, tudo acontece no seu território. Então, é lá, muito fortemente, que a questão da raça se manifesta. Porque quais são os territórios possíveis de se violar? São os territórios periféricos. O que são os territórios periféricos, se não o lugar onde a população negra está? Mora, trabalha, né? E faz tudo. A gente não passou a discutir território, como o Milton coloca, nem a centralidade da periferia, como o Milton coloca. Mas a gente passou a discutir com a população, a levar não só a discussão, mas a levar a nossa ação para o território dizendo: é aqui que vocês têm que se organizar, porque é aqui que a vida de vocês acontece.